Boa noite, meus amigos e meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para prestarmos a Deus mais um culto da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua igreja pode realizar este culto de adoração ao teu nome. Abençoe todos os lares que estão acompanhando, Senhor Deus, esta atividade. Que, ó Pai, haja grande bênção para essas famílias. Nós te pedimos que abençoe tudo o que vai ocorrer aqui nesta noite e que, ó Deus, todos nós saiamos daqui alegres, contentes, abençoados pela ação do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Queridos irmãos, agora vamos fazer uma leitura bíblica. Encontra-se no Salmo de número 98. Você pode procurar na sua Bíblia, no seu aplicativo e acompanhar esta leitura. Salmo 98. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas.
A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. Queridos, aqui fala da justiça do Senhor e nós estamos cantando, como sugere o salmista, mas temos de reconhecer que Deus é justo, mas nós somos pecadores. E assim, vamos neste instante ter um momento de oração silenciosa. Pense no alto, confesse a Deus os seus pecados e em seguida eu farei uma oração em voz alta. Graçoso Deus e Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus justo, mas que tem misericórdia de nós. O Senhor não nos vê pelo que nós merecemos, mas sim pelo que Cristo fez em nosso lugar. Ó Pai, nós confessamos os nossos pecados. São muitos, pecamos por ações, pensamentos, omissões, mas, ó Deus, nós queremos, arrependidos, o teu perdão. Perdoa o teu povo que agora está confessando o seu pecado. Perdoa a tua igreja. Perdoa o Brasil, para que assim o Senhor venha reinar efetivamente neste país. Ah, Senhor Deus, nós já te agradecemos pelas tuas misericórdias infinitas. Pedimos, portanto, mais uma vez, perdão pelos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande
se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Amados, vamos passar agora a um momento muito importante do culto, que é o ofertório. Deus nos dá tudo e pede apenas o dízimo como uma ordenança e as ofertas alçadas, que fica de acordo com a liberalidade dos irmãos. É final de ano, as despesas são maiores, todas as organizações gastam mais com pagamentos de 13º, também férias e também 1/3 de férias. São várias outras despesas para fechamento do ano. E nós também, como é de conhecimento, estamos já procurando um local para as atividades presenciais da igreja. Precisaremos ter recursos em mãos para assim fazermos uma boa escolha. Portanto, contamos com a liberalidade dos irmãos nas ofertas. Olha, muitos recebem 13º, portanto, que o dízimo também seja sobre o 13º. É uma forma de abençoar ainda mais os trabalhos da igreja. Nós temos reunião do presbitério, precisamos também colocar em dia a nossa contribuição junto ao concílio que jurisdiciona esta igreja. Então, se Deus tocar no seu coração, dê uma oferta generosa para a igreja neste mês e no mês que vem. Nós queremos, neste instante, chamar a sua atenção para os dados bancários que estão sendo exibidos. E você tem tempo, se precisar, viu? Pode pegar uma caneta, anotar o número da conta, a agência, e assim fazer a transferência por seu aplicativo ou dirigir-se a uma agência bancária e também fazer o depósito. Deus ama quem dá com alegria e Deus abençoa muito quem contribui com a sua obra. Não é negociar com Deus, é Ele quem disse, né? Quando os filhos dele em Israel traziam os dízimos à casa do tesouro, ele disse: provai-me e vede, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Deus vai abençoar. Quem não puder contribuir, Deus também abençoa. E não interessa o quanto, viu? É realmente de acordo com aquilo que você ganha. Dízimo não tem essa questão de um dar mais, outro dar menos. Sendo fiel na proporção, está perfeito. E eu desafio os irmãos. Eu concedia ou devolvia o dízimo apenas do líquido. Mas no decorrer dos anos eu vi que a bênção de Deus é muito grande e que o correto, o melhor, é que o dízimo seja sobre o bruto. Deus nos dá tudo, então de tudo que Ele nos dá, nós devemos dizimar. É claro que não somos tão exagerados. Os valores descontados de forma compulsória, imposto de renda na fonte ou previdência social, estes não serão levados em conta para o cálculo do dízimo. Mas se você fizer isto, estará fazendo uma grande ajuda para a igreja do Senhor e vai ver que tudo vai dar muito certo. Vamos agora passar para um momento de louvor, né? Temos que realmente louvar muito, porque Deus tem abençoado muito esta igreja. Temos notícias de muitas pessoas acompanhando as nossas atividades e sendo abençoadas. E chame mais alguém que não estiver do seu lado para continuar neste culto, porque depois do louvor teremos uma mensagem especial com pregação pelo nosso pastor Wilson Breta de Oliveira.
Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
olhos do meu coração eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. Só temos que agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família,
porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Que Deus continue te abençoando, continue falando ao teu coração. Palavra de Deus para a nossa meditação está lá em Mateus 21, do 28 ao 32, que é sobre a parábola dos dois filhos. Diz assim a palavra de Deus. E que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondendo, não quero, depois arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, te damos graças pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Fala ao nosso coração, nos abençoe, ilumine o Teu povo, aquele que está nos assistindo, fala ao coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência ao Senhor. Você tem sido uma pessoa obediente ou desobediente? Você tem buscado agradar a Deus, nosso Pai Celestial? Você tem buscado obedecer às leis? Não sei como está a sua vida, mas uma coisa é certa, a palavra de Deus fala para sermos pessoas obedientes. O livro de Mateus, segundo a tradição, foi escrito por volta do ano 50 a 70 depois de Cristo. Mateus era do grupo dos 12 apóstolos de Jesus, e ele que escreveu, dos 4 evangelhos, escreveu Mateus, o primeiro evangelho que encontra na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tinha como profissão cobrador de impostos para os romanos na cidade de Cafarnaum, na Galileia. E depois passou a ser chamado de Levi, que significava a sua nova missão, como também Pedro e também Paulo, que antes Paulo tinha o nome de Saulo. Essa profissão de Mateus, como cobrador de impostos, o Império Romano tinha essas pessoas espalhadas pelo todo o reino, encarregadas de recolher taxas que o povo deveria pagar ao imperador. E essas pessoas, obviamente, não eram bem vistas pelos próprios conterrâneos. Muitas vezes eram explorados e cometiam injustiças. Mesmo assim, Jesus, ele olhou para este homem que estava na coletoria de impostos, cobrando impostos, e ele o chamou para ser seu discípulo. E aí nós vemos então esse livro maravilhoso, livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito do livro de Mateus, pelo menos são 3. Primeiro, para prover aos seus leitores um relato sobre a vida de Jesus para uma testemunha ocular, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, esperado desde o remoto passado, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Esse é o segundo. E o terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Então, algumas questões que o livro de Mateus fala. Se você não lê os evangelhos, procure ler, com certeza fará bem ao seu coração. Sempre queremos desobedecer. Sempre queremos desobedecer aos pais, às crianças, desobedecendo a palavra de Deus e desobedecendo as leis constituídas do país. Porque sempre queremos ser do contrário, sempre queremos ser do contra. E sempre queremos fazer aquilo que é proibido. Quando tem uma placa, não pise na grama, aí realmente nós vamos lá e pisamos. Podemos até concordar com algumas coisas escritas nas Escrituras Sagradas, nas leis do país, aos pedidos dos pais, mas cabe
a nós obedecermos ou aceitarmos. Né? Fica a cargo de cada um. Sua consciência, você precisa ver, né, o que sua consciência está falando. Jesus Cristo, quando pronunciou esta parábola, né, estava no templo de Jerusalém, foi uma resposta ao questionamento dos sacerdotes e anciãos, mostrando o centro da obediência da vontade de Deus. Que muitos têm hora que obedecem apenas por obrigação, ou fazem apenas por obrigação. E onde está o amor nas coisas de Deus? Onde está o zelo nas coisas de Deus? Isso é que precisamos pensar e refletir. Primeira coisa para analisarmos esse texto é estando submisso a Deus, versículo 28, onde o pai tinha 2 filhos e faz a pergunta para eles irem trabalhar na sua vinha. Então Jesus estava falando aos líderes religiosos, aos sacerdotes, anciãos do povo, Mateus 21, 23, se você for ver lá, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aí então nós vemos que Jesus vai estar falando sobre algumas questões, mostrando para aquelas autoridades religiosas que eles precisavam mudar, que precisavam ser diferentes. Fazer a vontade dos pais biológicos ou adotivos é obedecer às suas ordens. Porém, essa obediência não deve ser às cegas. Como, por exemplo, se os pais falarem para vocês, vamos ali a roubar um mercadinho na esquina ou fazer um assalto, porque nós estamos precisando de dinheiro ou queremos comprar alguma coisa grande, caríssimo. Claro que com certeza não vamos fazer isso, porque isso não é legal, não é certo. Mas se formos obedecer aos pais, tem que ser segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que não venha ser um erro segundo a vontade de Deus. Já dizia o pensador, os fins justificam os meios. Será? Esta frase está relacionada ao pensador filósofo italiano do século XV e XVI, Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe. E o professor Renato Janiel Ribeiro, ele comenta sobre essa obra de Maquiavel, sobre essa questão, os fins justificam meios, da seguinte maneira: devemos agir segundo a moral sempre que possível, infringindo-a somente quando for necessário. A regra é o bem, mas o mal pode ter seu uso. Isso, porém, não significa fazer o mal ao bel prazer, menos ainda ser mal. Então, quer dizer, se você vai fazer o mal, se você tiver necessidade, então você poderá fazer? Claro que não, com certeza é uma tendência errada. Eu vou fazer algo errado na igreja, mas que eu vou ter um resultado bom, isso também é errado. Eu vou enganar as pessoas para obter lucro, sendo que eu estou precisando dessas questões, dessa situação, eu vou estar também fazendo uma coisa errada. Então devemos pensar nessas coisas, que não devemos agir dessa maneira, buscando os fins para justificar os meios. A obediência não deve ser realizada em desacordo com o certo e o verdadeiro. Mãe diz às vezes às filhas para falar ao telefone que ela não está. Como que ela vai estar mentindo para a filha e para outra pessoa? Então não deve haver isso no meio do povo de Deus, no meio das pessoas, como os líderes religiosos, pastor, missionários, que estão buscando fazer a vontade de Deus, os oficiais da igreja, os presbíteros e diáconos, os líderes e todos os membros comuns devem sempre buscar fazer a vontade de Deus e ter sempre na sua vida o sim, sim e o não, não. E o que passar disso, como diz a palavra, é obra do maligno. Todos precisamos obedecer a palavra de Deus naquilo que está escrito. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que devemos nos abster de toda imoralidade. E também 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Por mais que possamos estar passando por situações adversas ou situações complicadas da vida, né, sabemos que no caso, a permissão de Deus. Se Deus permitiu, né, não é que Deus vai se agradar com o erro, Deus vai se agradar com a tristeza das pessoas, né, de estarem sofrendo, mas devemos estar fazendo sempre o melhor para agradar a Deus. O rei Saul, né, tentou justificar-se a Deus, sacrificando o melhor do despojo que tinha conquistado numa guerra, em vez de agradar e obedecer a Deus, né? Entendendo ele que os fins justificavam os meios. E com certeza esse rei desobedeceu a Deus, pecou e foi desqualificado perante Deus. Lá em 1 Samuel 15, 22, depois você poderá ler. A escritora Joyce Baldwin, escrevendo sobre esse episódio do rei Saul, ela falou: nenhum cerimonial poderá compensar uma atitude rebelde contra Deus e seus mandamentos, porque a resistência obstinada a Deus exalta a vontade própria e coloca no lugar de autoridade que pertence única e exclusivamente a Deus. Então não adianta você querer fazer alguma coisa errada para se justificar, né, pela sua situação, e depois Deus vai aceitar isso. Temos que buscar fazer o melhor para Deus e, diante das circunstâncias difíceis, colocar nossa vida diante de Deus, que Deus possa julgar todas as coisas, né, que não venhamos buscar fazer coisas erradas, mas sim buscar fazer, né, aquilo que é certo na presença de Deus. Então, né, já entendemos que obediência, né, à palavra de Deus e, em primeiro lugar, estão submissos a Deus. E agora, segundo, um exemplo de boas intenções, lá no versículo 29 que nós lemos, o primeiro filho, né, sem questionamento nenhum, diz: sim, pai, eu vou fazer a obra, não se preocupe, não, né, não tem problema não, deixa comigo, isso aí eu resolvo. Né, cheio de boas intenções ali, falou para o pai que estava pronto, que ia trabalhar na vinha, né, que ele precisava se preocupar. Ele teve uma atitude positiva, né, uma atitude rápida, aparentemente sincera, mas foi uma ação negativa que esse filho, né, posteriormente demonstrou, né, a sua atitude, que porém ele não foi. O pai com certeza ficou esperando que ele fosse lá, que ele fosse trabalhar, mas com certeza ele não quis ir. Quem sabe ele deve ter ido sair com os amigos, quem sabe ele foi namorar, foi assistir um filme, foi jogar uma bola, né, um futebol, e ver outras coisas. Mas aquilo que ele falou para o pai, que ele ia obedecer, com certeza ele não fez, ele não quis, né? Ele não se preocupou em assumir aquilo que tinha falado. E é uma coisa terrível quando a pessoa de Deus fala que vai fazer uma coisa e não faz, né? Promete alguma coisa para a outra pessoa e não cumpre. Isso é terrível, né? E acaba ficando desacreditada tanto a pessoa como também a religião que ela frequenta, né? E o cristianismo então fica, né, em relação a essas justificativas, fica um pouco fragilizado em relação a aqueles que dizem ser seguidores de Cristo. Devemos cuidar com isso. Nossas palavras chegam sim, sim, não, não. E por, às vezes, querer rodar um jeitinho, né, chamado jeitinho brasileiro, nós falamos que vamos e depois não vamos e nem queremos saber. E isso é errado. Como já dizia o adágio popular, falar é fácil, fazer que é difícil. Ou faça o que eu te mando e não faça o que eu faço.
É o exemplo, né? O exemplo é muito forte. É aquele caso, o filho vê o pai ou a mãe fumando e fala para eles, olha, não pode fazer isso que é errado. Mas se você está fumando e bebendo na frente da sua criança, como é que você vai falar que isso é errado se você está fazendo errado? Ela vai estar se espelhando em você. Você é o maior exemplo do seu filho e da sua filha. Então você tem que ser o exemplo no seu lar. Você tem que ser dedicado, você tem que fazer a diferença. Porque as pessoas que estão à nossa volta vão estar olhando para nós, mesmo, estar observando que se estamos realmente fazendo a diferença. Lá em Juízes 7, né, tem a batalha de Gideão contra os seus inimigos, e ali houve uma convocação para a batalha de 32 mil homens para a guerra. E então Gideão ficou animado com bastante pessoas animadas para a guerra, que ouviu a convocação do rei e logo se prontificaram aí. Só que no decorrer da caminhada houve uma peneiração. Algumas pessoas que realmente não estavam preparadas deveriam voltar para casa. Cerca de 22 mil eram tímidos e medrosos, não estavam preparados para a batalha. Então foram deixado para eles poderem voltar para os seus lares. E aí então sobrou 9.700. Já era uma boa quantia, um bom número de soldados, de pessoas valentes ali. Só que noutra prova que foi colocada para eles, para eles tentarem ali, ver se estavam preparados, só sobraram 300. Então, de 32 mil, só sobraram 300. Os outros todos foram desqualificados, e eles com certeza estavam preparados, estavam com até boa vontade, mas no seu coração, com certeza, eles não estavam querendo ir para a guerra e lutar a guerra de ninguém. Estavam todos qualificados. Então só sobrou 300, e com esses 300 é que Deus deu vitória a Gideão sobre a multidão de inimigos que ele tinha para enfrentar. Então, olhando para Jesus nessa parábola, Jesus estava criticando ali os escribas e os anciãos que não tinham amor à obra e estavam obedecendo a Deus apenas por obrigação. Por isso que ele fala diretamente para aquelas pessoas, mostrando a elas que realmente a obra de Deus não é por obrigação, é por amor, por zelo. Esses líderes representavam aquele primeiro filho, que diziam que ia para trabalhar na vinha e não foram. Que iam fazer a obra de Deus e fazia relaxadamente, ou faziam de qualquer maneira. Herbert Luquier, ele diz que Jesus não disse aos cobradores de impostos e as meretrizes que eles iam entrar no reino antes daqueles líderes religiosos. Mas Jesus estava querendo dizer para eles que eles iam, essas pessoas que ele fala, os publicanos e as meretrizes, iam entrar na frente daqueles líderes religiosos que eram os principais, que Deus tinha escolhido e que Deus tinha amado. Mas eles estavam fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Por isso outros estariam entrando na frente e não eles. E nisso fica para nós pensarmos, e nós? Será que estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente ou estamos fazendo com zelo e com amor? É algo para você estar pensando, como que você está fazendo a obra de Deus? Com dedicação, com esmero, fazendo ali com a graça de Deus, empenhado, ou você está fazendo apenas por fazer, ir na igreja porque seus pais foram, seus avós foram, e você também aprendeu aí de qualquer jeito. Então pense nisso. Então, estando submisso a Deus, primeiro. Segundo, um exemplo de boas intenções. E agora um exemplo de mudança de opinião. Mudança de opinião. Que esse segundo filho nos dá essa resposta, essa resposta áspera a seu pai, que não iria trabalhar na vinha.
né? Com certeza ele falou ali direto, reto para o pai, que não queria saber, que não iria trabalhar na vinha e pronto, acabou. Não estava interessado. Mas, se formos ver, logo depois ele reconsiderou, né? Talvez ele estava pensando em namorar, ele tinha uma festa para ir, um churrasco que os amigos estavam convidando, ou um futebol, que ele estava assistindo ali o último campeonato daquele time que ele gostava, mas ele repensou e ele viu que a melhor coisa era obedecer ao seu pai. E já pensou quando seus pais lhe pediram para fazer um serviço e você estava fazendo algo que lhe dava prazer e ter que deixar? Quem sabe alguma coisa que você precisava fazer e seu pai pediu ou sua mãe fazer alguma coisa, ou vai ali comprar alguma coisa, e você agora o que ia fazer? Ia falar sim ou ia falar não? Então, como exemplo, uma vez passou isso, quando pequeno, lembro muito bem, que minha avó falou para comprar alguma coisa, acho que tinha chegado visita em casa, eu estava ali distraído, assistindo alguma coisa na televisão interessante, e o lugar, o comércio era distante, era mais de 30 minutos a pé, e se eu fosse e voltasse, eu ia perder aquilo que eu estava vendo. No momento, não estava com vontade nenhuma aí, mas eu fui com gratidão e com alegria, sabendo que eu estava fazendo, era para agradar. Então, a gente pode observar que aquele filho mostrou uma atitude em não ir, parecia até primeiramente radical, mas depois ele, com o coração quebrantado, decidiu fazer e obedecer à vontade de seu pai. E com certeza o seu pai se alegrou com isso, de ver aquele seu filho podendo obedecer a Deus. Para Joaquim e Jeremias, os líderes religiosos duvidavam da conversão dos ímpios, mas nesta passagem bíblica, os pecadores também têm acesso ao céu, através e por meio de Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas que acham que o outro é por ser ruim, o outro por fumar, ser um drogado, viciado, ou às vezes até estar na prostituição, não tem mais jeito, é caso perdido. Para Jesus nada está perdido, tudo há solução, tudo tem jeito. Operando Deus, quem impedirá, como diz a sua palavra? Então nós só temos que crer e esperar em Deus, sabendo que Deus, Ele faz todas as coisas. Onde diz Joaquim e Jeremias, os publicanos cuja conversão, segundo a opinião de vocês, é simplesmente impossível, estão mais perto de Deus do que vocês, os piedosos. Então tem hora que a gente é assim também, a gente coloca o nosso achismo na frente e queremos julgar, sem saber a real situação ou como que Deus agiria. Então esse segundo filho nos dá um exemplo de arrependimento autêntico, que implica mudanças. E para fazer a vontade do Pai, a pessoa tem que tomar uma posição, uma mudança de propósito ou de conduta. Não é só sair palavras na nossa boca, mas é mudar o nosso coração. Queremos fazer a diferença, queremos mudar, queremos amar algo de Deus e abraçar com todo o nosso coração. Norman Chamberlain também fala sobre arrependimento da seguinte maneira: é um ato divino que transforma o homem, mas que depende da reação positiva do homem, uma vez inserido ele à fé. Então, Deus, o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração e sentimos a vontade de Deus, mas o fazer ou não vai depender também se vamos querer ou não. Porque tem muitas pessoas no culto que choram no sermão, com a música, derramam lágrimas, falam que vão mudar, às vezes até levantam a mão para Jesus nos apelos, nas igrejas que muitos fazem, e depois, no outro dia, está fazendo a mesma coisa. Está na vida errada, está do mesmo jeito. Então apenas não adianta apenas um sentimentalismo, mas uma decisão e uma ação
do Espírito Santo na vida do homem, onde o homem aceita essa mudança e quer essa mudança. Alfredo Borges Teixeira também comenta sobre o assunto da seguinte maneira, dizendo que esta mudança de sentimento, quando acompanhada, né, pelo ato da vontade que a completa, constitui o arrependimento e é chamado por São Paulo tristeza segundo Deus. E desacompanhada do referido ato, o apóstolo qualifica de teologia da tristeza do mundo. A primeira resulta na salvação e a segunda produz morte. Não é apenas um chorar, não é? Ou dizer que está arrependido, mas mudar, não é? Mas fazer a diferença, mudar para que algo, né, seja novo, algo, né, que seja diferente. Não é apenas levar uma flor para a esposa e dizer que a ama, e no outro dia reclamar da comida, reclamar que ela está mal vestida, reclamar da fisionomia dela, e ficar reclamando que não cuida da casa. Não, é você não só às vezes levar, né, com gesto de carinho, amor, a flor, e também sempre estar abençoando, sempre estar falando coisas boas, porque as coisas ruins vai, né, entristecendo a vida das pessoas, quer seja o marido, a esposa, quer seja os filhos, né, qualquer um, ninguém suporta ficar somente ouvindo críticas, mas precisamos também, né, ouvir elogios, elogie mais em vez de criticar, critique menos e elogie mais, ame mais, né, e obedeça à vontade de Deus. Não sei como você tem buscado a sua vida de obediência a Deus, mas saiba que o primeiro pecado do ser humano foi a desobediência. Adão, lá no paraíso, desobedeceu e Eva também, né? Primeiro Eva e depois Adão. E essa desobediência deles trouxeram uma grande consequência para nós, que foi, né, o pecado a toda a humanidade. E hoje aí nós estamos, né, como sem sair da situação, somente através de Jesus Cristo. Bem, então pense nisso, né? Obedeça mais. Tem hora que temos tantas situações, né, por exemplo, das leis que vemos no nosso país, que não aceitamos, não concordamos, mas tem hora que é necessário obedecer. Então obedeça. Coloque diante de Deus a sua vida. Se você não busque agradar a Deus, se você não obedece a Deus, converse com Deus para Deus te ajudar a você ter um coração quebrantado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aos avisos e logo após a oração e a bênção. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, todos louvar a
persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amados, vamos agora aos nossos avisos. O chat está aberto e nós pedimos que você coloque o seu pedido de oração. A igreja tem um prazer muito grande de orar por aqueles que participam das nossas atividades. Então não deixe de anotar o seu pedido de oração. Inscreva-se em nosso canal se ainda não o fez e também ative o sininho, porque assim você saberá de todas as nossas atividades. No domingo, às 10h15, estamos aqui realizando a Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciamos uma nova revista muito importante, trata do tema família. Nós estamos com as famílias reunidas em casa nesta época e é muito importante, portanto, estudarmos temas pertinentes às famílias. Não perca, também pedimos que repasse o nosso link para outras pessoas que serão muito abençoadas participando da escola dominical. E à noite, às 19h15, aí sim, será o culto de louvor e adoração ao nosso excelso Deus. Você não pode perder. Há pessoas de várias partes do Brasil participando dos nossos cultos. Aliás, pedimos que você também faça um like. Queremos o seu feedback a respeito das atividades da igreja. Nós tivemos na tarde de hoje a realização da Assembleia Ordinária da Igreja. Apenas uma vez por ano, quando são tratados os assuntos administrativos da igreja com a finalidade de melhorarmos as nossas atividades, de ampliarmos a ação da igreja na sociedade. Portanto, foi uma atividade muito produtiva, muito importante. E queremos desejar a todos uma ótima semana com as bênçãos de Deus para você e sua família. Amém. Glória a Deus. Encerrando então, coloque sua vida diante de Deus. Fale com Deus aquilo que você está precisando mudar, renovar, ser diferente. Que Deus possa agir e mudar na sua vida. Que Deus faça a obra poderosa no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, engrandecer o nome, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Toma esta vida que sofre nas tuas mãos, opera o teu milagre, o teu querer, derrama a tua graça, a tua misericórdia, que possamos sempre, ó Pai, te agradecer por todas as coisas, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Sara, Pai, de toda a dor, aqueles que estão passando por um momento de dores, dor de cabeça, dor que seja no estômago, dor na coluna, dor nas pernas, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus, passa as tuas mãos curadoras sobre nós. Tu é o médico dos médicos, operando, Deus, quem impedirá? Faça o teu milagre na vida dessa pessoa, Pai. Age com o teu amor, com o teu querer. Livra, ó Pai, de toda tristeza, toda ansiedade, depressão. Ó Pai, em nome de Jesus, opera o teu milagre, faz a tua obra, derrama do teu poder. Ó Deus, toma aqueles que também estão passando por períodos, ó Pai, que não têm situações financeiras, ó Pai, favoráveis. Abre as portas de trabalho, envia, ó Pai, condições financeiras para
esta pessoa, quer seja um pai de família, uma mãe, uma avó, um tio, dá a solução, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Acolhe essas vidas que estão passando por momentos difíceis nessa época de pandemia, desse isolamento social, que muitos, ó Pai, às vezes têm insônia, que não conseguem dormir mais, estão nervosos, ansiosos. Pai, em nome de Jesus, dá a vitória. Livra, Pai, a mulher, a esposa, de todo acidente, de toda violência doméstica. Abençoa o esposo, que seja dócil, que seja compreensível. E toma as crianças nas tuas mãos, que sejam bênçãos no lar, que possam, ó Pai, os pais reconhecer esse momento difícil e ajudar os pequeninos, ó Pai, no caminho que devem andar. Ser conosco, nos abençoe e nos guarde, livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, receber a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.